Eu imagino que você está numa correria, correndo atrás de questões burocráticas, documentação, abertura de CNPJ, se você não tiver, alvará, coisas que talvez você nem sabia que precisaria. Então eu imagino que nesse momento você está nessa correria, que faz parte desse processo, e por esse motivo você não está considerando fazer um projeto de arquitetura, porque você tem pouco tempo. Você ouve falar que o projeto de arquitetura ele leva tempo para fazer. E não é mentira, tá? Eu não vou te falar que o projeto de arquitetura ele é feito do dia para a noite. Eu vou te falar aqui hoje como que esse processo de projeto pode se enquadrar dentro desse momento que você está vivendo e pode te ajudar a evitar problemas que talvez você não esteja nem cogitando nesse momento, mas que por falta de planejamento nesse processo você pode estar enfrentando lá na frente. Então a primeira coisa que eu vou te recomendar nesse momento é verifique tudo o que é necessário dentro do escopo do seu negócio, do seu trabalho, o que é necessário para que ele possa ficar regularizado, que ele possa ficar funcionando legalmente. Por exemplo, verifique se você vai precisar de uma licença da Anvisa, se você vai precisar de um ABCB do Corpo de Bombeiros, se você está dentro de um condomínio, se você vai precisar de um projeto para dar início nas obras nesse local. Verificar também a infraestrutura do espaço, se ela já vai te atender ou se é possível modificar. Então, é bom pensar em como esse espaço é e entender o que pode ser feito nele para ver se o seu negócio pode ser aberto nesse local. E uma dúvida muito comum nesse processo é o que eu posso fazer para evitar que minha obra atrase, porque eu quero abrir o meu negócio, eu tenho uma data específica para fazer essa inauguração e não posso ficar à mercê de uma data solta, passada por um pedreiro ou por uma equipe, né, que seja contratada, mas você precisa ter em mãos o planejamento dessa obra. Muita coisa pode acontecer no meio do caminho e faz parte, tá? A obra, ela sempre tem imprevistos, porém, tem formas de lidar, né? Tem formas de contornar, tem formas de resolver ali naquele momento. Se você está gostando desse vídeo, deixa um like aqui, que vai ajudar a gente a chegar a muito mais pessoas. Então, primeiro, veja o que é necessário para abrir o seu negócio, falando assim, burocraticamente mesmo, tá? Para você não ter surpresas lá na frente. Segundo, verifique com quem vai executar a sua obra, o que vai ser feito até esse prazo que foi delimitado. Essa empresa ou essa pessoa vai te passar um prazo de entrega. Então, peça um cronograma, verifique como que vai ser feita a distribuição dos serviços nesse tempo, para você certificar de que vai ter um controle, uma organização para que aquela data seja atingida. Número 3, tenha um projeto arquitetônico do seu espaço. Ele faz parte do planejamento. A equipe de obra só vai ter um cronograma verídico, realista, para te entregar, se você entregar para essa equipe um projeto arquitetônico, onde ele vai saber exatamente tudo o que vai ser feito nessa obra. Então agora eu vou te falar o que o projeto de arquitetura vai definir nesse processo de abertura do seu negócio. No primeiro momento, o primeiro passo é entender qual é o seu negócio, entender qual é a proposta que você pretende vender e como você pretende vender. Ou seja, a gente vai entender o modelo de negócio. Aí a gente vai partir para uma definição de layout. Então, durante o projeto de arquitetura, a gente vai perguntar, por exemplo, como que é o processo de trabalho no dia a dia, para onde você vai, de onde você vem, como que funciona a utilização, por exemplo, ali do salão, do restaurante, como que é a entrega desses pratos. E eu te digo mais, um bom projeto, ele começa de um restaurante, falando de um restaurante, tá? Ele começa do cardápio, para você entender qual a complexidade desse processo. Mas não se preocupa, tá? Quando eu digo complexo, eu não digo que precisa ser um processo demorado. Ele só precisa ser planejado. Então, a gente define o layout a partir dos processos. A gente vai querer entender cada detalhe para que a gente possa fazer uma distribuição daquele espaço de forma que atenda a utilização do dia a dia, que fique confortável, que fique agradável, tanto para os clientes como também para quem trabalha, principalmente para quem trabalha, porque a gente tem que ter uma boa operação para ter um bom atendimento. Então, ainda dentro da arquitetura, a gente vai fazer um projeto executivo. E o projeto executivo, ele é um detalhamento de tudo que vai ser feito nesse espaço. Se você tem uma bancada de marmoraria com uma marcenaria embaixo, tudo isso vai ser detalhado para que você possa encaminhar para os fornecedores, eles possam orçar, tá? E até para você ter um controle financeiro de quanto vai ficar a sua obra. Então, o projeto de arquitetura, ele
vai te ajudar na execução e também no planejamento. No planejamento de execução e no planejamento financeiro. Então a gente está falando aqui de planejamento financeiro, de prazo e de execução. Agora, você pode estar se perguntando, Cris, e eu vou ter tempo para fazer tudo isso? Eu estou com pressa, a minha obra precisa começar o quanto antes. Calma, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Normalmente, quando a gente tem um prazo apertado, o projeto comercial, praticamente 100% das vezes a gente tem um prazo apertado. Isso faz parte, a gente já está acostumado, então fica tranquilo. E pra gente, é importante entender quando você vai abrir o seu negócio e principalmente a gente precisa entender esse negócio em essência para que a gente possa projetar com mais rapidez e mais assertividade. Porque a gente vai entender o que é fundamental ali para conseguir fazer todo esse processo de projeto, que é complexo, como eu tinha dito anteriormente, dentro desse prazo que a gente vai ter definido. Então, se você está nesse momento de abertura do seu negócio, não deixe de procurar um profissional que vai te ajudar nesse processo, por questão de prazo ou por questão de custo, porque o negócio, ele precisa ser ponderado. Se a sua obra atrasa, você vai ter que ficar pagando, talvez, o aluguel do espaço, sem estar, de fato, gerando lucro com aquele negócio. Então, é importante colocar na balança. Solicite um orçamento, entre em contato, entenda como é o trabalho. Eu acredito que esse processo vai ser muito mais simples se você tiver uma boa orientação. E se você tem alguma dúvida que a gente possa ajudar, deixa aqui no comentário a sua dúvida ou chama a gente no direct do Instagram. A gente vai ter muito prazer em ajudar. Entre em contato com a gente, vou deixar o link do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. E a gente está muito ansioso para conhecer o seu negócio.